Que o Senhor continue nos conduzindo aqui. GC é bênção demais, né? É isso que vocês viram aqui. Amém? Eu queria rapidamente que vocês abrissem a Bíblia comigo. Em 2 Samuel, no capítulo 6. Eu quero rapidamente aqui, irmãos, eu não vou demorar muito, só reiterar aquilo que os irmãos já compartilharam aqui. Sobre o que é um GC, sobre o poder de um GC, baseado no tema da nossa conferência, né? Todas as lagoinhas estão fazendo nessa semana, né? Tendo nessa semana a conferência, hoje e amanhã. E para cada culto que tivermos, hoje é um tema, é uma palavra, amanhã é outra palavra, e amanhã de manhã uma palavra, e amanhã à noite é outra palavra, mas todas com o mesmo tema, que é sobre a presença de Deus, que é sobre cultivar a presença de Deus. Lá em 2 Samuel, no capítulo 6, 2 Samuel, no capítulo 6, lá no versículo 10, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10, vamos ler 10, 11 e 12. Diz assim: Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na casa de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Irmãos, esse é o texto que é base para a nossa conferência nesse ano. Nós sabemos que há casas que são bonitas, há casas bem estruturadas, nós sabemos que há casas bem decoradas, há casas bem organizadas, e quem não gosta de uma casa bem organizada, é verdade? Todos nós gostamos de uma casa bem organizada, todos nós gostamos de uma casa bem estruturada, casas com móveis bonitos, segundo o seu gosto, não é verdade? Nós gostamos de estruturar bem a nossa casa, ter móveis ali aconchegantes para nós, uma casa confortável, todos nós. Mas há casas que podem ter tudo isso, mas ainda assim casas vazias da presença do Senhor. Vazias daquilo que é mais importante. Por outro lado, há casas mais simples ao seu ver, casas não bem estruturadas, talvez ao seu ver faltando alguns materiais ali que seriam fundamentais, mas ainda assim cheias de vida, mas ainda assim essas casas cheias de paz, mas ainda assim essas casas terem propósito, porque carregam a presença de Deus. Provérbios 17, no versículo 1, o rei diz algo interessante, ele diz assim, melhor, 17:1, Provérbios 17:1, Provérbios 17:1, melhor um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Ou seja, é bom ter uma casa decorada, não é verdade? Nós gostamos de ter uma casa decorada. Quem não gosta? É muito bom quando a gente chega na nossa casa, né? As mulheres costumam falar muito isso. Quando a casa está desarrumada, fica até estressado, é verdade? Mulheres e homens também. Às vezes você está bem, mas quando você chega na sua casa, você está de alguma forma, quando você chega na sua casa, aquela casa bem organizada, estruturada, limpa, te dá uma paz, não é verdade? Você fica até mais aconchegante, fica até mais tranquilo. Nós gostamos de um ambiente dessa forma. Mas não adianta para nós, irmãos, morarmos em um palácio, morarmos em uma mansão. Não adianta para nós termos estruturalmente uma casa tudo o que a gente queria,
se nessa casa não tem a presença de Deus. Não adianta, irmãos, estruturar toda uma casa, um ambiente familiar com móveis de primeira, tendo o melhor do que comer e o melhor do que beber, mas ali não desfrutarmos da paz de Deus. Não adianta ter nessa casa tudo que a gente um dia sonhou conseguir, mas ali não termos os princípios de Deus estabelecidos naquele ambiente. Não adianta, irmãos, ter tudo isso e ali nessa casa, nesse ambiente, não desfrutarmos dos benefícios que a graça de Deus nos traz. Vai ficar faltando, irmãos, porque só Deus é capaz de nos dar aquilo que nós precisamos no nosso ambiente familiar. É só o Senhor. Por isso que tem outro texto de Provérbios que diz, Provérbios capítulo 15, versículo 16 e 17. Provérbios capítulo 15, versículo 16 e 17. A palavra do Senhor nos diz que é melhor, é o pouco havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor, do que um boi inteiro acompanhado de ódio. De ódio. Muitos de vocês já tiveram a oportunidade de conversar, ou talvez vocês mesmos sejam essas pessoas, de conversar com uma pessoa ou com pessoas que vivem em casas muito bonitas, que vêm de uma estrutura familiar, até mesmo muito privilegiada. Essa pessoa, ou até você mesmo, tem, ou a sua família, materialmente falando, tudo muito bem suprido, com os melhores alimentos em sua mesa, mas ainda assim ali tem muita briga, ali assim ainda tem muita discussão. Nessa casa, tendo todas essas coisas, ainda assim é muito inveja, ainda assim não tem paz, porque não tem o que falta, irmãos. Principal, que é a presença de Deus. Tem tudo, mas falta o principal, que é a presença de Deus. Aí, às vezes, tem toda uma condição para, por exemplo, oferecer ou dar o almoço de domingo. Toda uma condição, irmãos, mas aí a briga já começa preparando o almoço. Vocês já perceberam isso? Preparando o almoço, já começa a brigar, e quando todo mundo senta na mesa, é briga. É discussão, aí tem intriga, aí tem um coração ressentido, aí tem um coração amargurado. Sentam na mesa com o coração duro, e aparentemente, irmãos, aos olhos dos que estão de fora, pode olhar, mas o que está faltando? Está faltando o principal, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está faltando o Espírito Santo de Deus. Está faltando presença de Deus. Falta o Espírito Santo de Deus. Pessoas que vivem em casas com muitos bens materiais, mas que nas relações nesse lar há brigas, que nas relações nesse lar há discórdias, que nas relações desse lar há gritaria, falta de respeito, irmãos. E você muitas vezes conversa com essas pessoas, e às vezes essas pessoas pensam dessa forma: olha, eu tenho tudo aqui, mas eu trocaria tudo isso para ter mais amor dentro da minha casa. Eu trocaria tudo isso para ter mais harmonia, ter mais comunhão, ter mais união. Falta isso. Porque o que de fato sustenta uma relação, irmãos? É só o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós percebemos isso. E olha, eu não estou falando aqui de família perfeita. Eu não estou falando de pessoas perfeitas. Amém, irmãos? Eu não estou falando isso, irmãos, porque nós somos pecadores e iremos errar. Sendo habitado por Deus, por meio do seu Espírito, nós pecamos, nós falhamos. Por isso que na relação deve haver perdão. Mas se não tem presença de Deus, não vai ter perdão. E aí, irmãos, fica difícil. E aí fica pesado. E aí fica penoso, irmãos. Porque falta a presença de Deus. E se as famílias vivem mais brigando do que tudo, de modo que as obras da carne em uma casa, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, são mais evidentes do que o fruto do Espírito, no mínimo é porque o Espírito está sendo apagado, no mínimo. Porque a ordem para nós é: não apaguem o Espírito. Quer desfrutar de uma paz que excede todo entendimento no seu ambiente familiar? Não apaguem o Espírito.
quer desfrutar de um amor que excede todo entendimento, não apaguem o espírito. Perseverem, orem. Clame o reino de Deus ou o reinado de Deus no ambiente familiar que você está. Mas há casos, irmãos, que são assim. Tem tudo materialmente falando, mas falta o principal, que é a presença de Deus. Nós queríamos ter os dois, amém, irmãos? Não tem problema ter, irmãos. Mas não pode ter uma coisa sem faltar o principal, presença de Deus. Porque a presença de Deus que transforma o ambiente é capaz de transformar qualquer ambiente. Não existe coração ou ambiente que Deus não queira transformar, que não seja transformado. Não existe estrutura, não existe barreira para o Espírito Santo de Deus quando ele quer agir, quando Ele quer transformar, quando Ele quer tocar. Você está aqui por causa disso, você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já pensaram, eu nunca vou para a igreja. O João comentou aqui, eu, crente, gosto disso não. Mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, quando Ele chega no ambiente, Ele quer transformar, nada é impossível para Deus. Mas eu abri essa passagem aqui, irmãos, que é o tema do nosso congresso, porque fala de como a presença de Deus transformou o clima de uma casa. Como a presença de Deus, irmãos, transformou aquele ambiente. Obed-edom recebeu a arca do Senhor, que simbolizava a soberania de Deus, que simbolizava a santidade, que simbolizava a presença ativa de Deus no meio do seu povo. Recebeu essa arca em sua casa durante 3 meses. E por isso o Senhor abençoou a sua casa. Irmão, perceba que Obed-edom, irmãos, ou a casa de Obed-edom, não era um templo. Obed-edom, irmãos, era um homem normal, era um homem comum, mas que experimentou, sendo comum, a casa dele não sendo um templo, e experimentou algo extraordinário, que foi a presença de Deus decidindo morar ali através da Arca da Aliança, e tudo mudou. A Bíblia diz, aí no versículo 11, que o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Irmãos, isso é mais do que bênção material. Isso é muito mais do que bênção material. Irmãos, um coração transformado. Eu sou capaz de apostar que você, ou até você mesmo, ou você mora com uma pessoa, que essa pessoa foi transformada por Deus. E você viu essa transformação. Depois que te perguntasse, você seria capaz de falar assim, eu daria tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para que essa pessoa fosse transformada, e ela foi pela graça de Deus. Irmãos, a transformação que nós temos da parte de Deus é maior que qualquer coisa que esse mundo pode nos dar e trazer, irmãos. Quem transforma o coração, se não for o Senhor? Quem que transforma a nossa condição de mortos espiritualmente para começar a viver para Ele? Quem que nos livra do império das trevas? Quem que muda a nossa história? É a presença de Deus. Irmãos, ela é redenção, é alinhamento. A presença de Deus restaura vínculos. Já aconteceu isso na sua família, em alguma família que você conhece? A presença de Deus restaurar vínculos. Irmãos, a presença de Deus é o Espírito Santo de Deus ativo naquele ambiente familiar. E trazendo para aplicar essa noite, irmãos, sabe qual é uma das formas de trazermos a presença de Deus para o nosso ambiente familiar? Uma das formas de trazermos a presença de Deus no ambiente que nós vivemos é através do GC. Através dos pequenos grupos, irmãos. Se eu abrisse para cada um falar aqui, 5 falaram aqui, né? Mas para cada um falar aqui, eu tenho certeza que cada um que frequenta o pequeno grupo é capaz de testemunhar do quanto de Deus experimenta através dos pequenos grupos nas casas. Inúmeros irmãos são capazes de testemunhar que abriram as suas casas e a partir dali, o que tem no GC, irmãos? Fala aí, leitura da palavra, o que tem no GC, irmãos? Comunhão, o que tem no GC, irmãos? Louvor, lanche, oração, irmãos. Quantas pessoas são capazes de testemunhar que a partir de um GC, isso que vocês viram aqui, que vocês compartilharam aqui, que a partir disso, irmãos, aquela casa foi
transformada. Foi transformada, irmãos. A sua casa, irmãos, pode ser um instrumento de Deus para alcançar toda a sua família. Toda a sua família. A gente muitas vezes até ouve que o GC em um ambiente não alcança só o anfitrião, não alcança só aquela pessoa que abre a sua casa, mas às vezes a pessoa frequenta uma igreja, nunca participou do GC, e ela quer abrir a sua casa agora para que ali se instale um GC, mas só ela que é crente. Aí os membros da família concordam com isso, e aí daqui a pouco, irmãos, o Senhor está alcançando o pai, o Senhor está alcançando a mãe, o Senhor está alcançando o filho. Daqui a pouco, irmãos, os vizinhos são alcançados. Já perceberam isso? Ninguém sabe que você é crente até que você comece a reunir na sua casa, tem um grupo de crescimento. E ali começa um movimento que as pessoas daqui a pouco estão perguntando: o que é isso? É um GC, é um pequeno grupo. E essa pessoa que nunca foi à igreja, nunca teve coragem de ir à igreja, estava com o seu coração um pouco fechado para a igreja por causa dos escândalos que nós sabemos que tem, decide ir na sua casa. E aí o Espírito Santo toca essa pessoa na sua casa, que é uma igreja ali, meu. A igreja, ou as igrejas antigamente se reuniam nas casas. Olha a importância de um GC instalado no seu bairro, aí na sua casa, no meio do seu ambiente familiar, porque transforma não só você, mas todas as pessoas que ali estão, membros da sua família. Irmão, são tantas coisas lindas que o Senhor faz através do GC nas casas. Né? A pessoa é capaz de testemunhar ali. Às vezes espera a semana toda para parar um tempo ali, para preparar o lanche. Segunda-feira, Dona Estela não está aqui não, mas ela tem um carinho especial pelo lanche. Preocupa, não é? Já falaram com ela: Dona Estela, relaxa, mas ela gosta, irmãos. Ele é o prazer dela. E ali ela está sendo edificada. E ali ela está trazendo a presença de Deus para a casa dela, porque ela está ali habitada pelo Espírito Santo de Deus. Ela leva outras pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo de Deus para aquele ambiente familiar dela, irmãos. E ali pessoas são curadas, são restauradas. E às vezes uma filha dela, não sei, parente, chega ali na casa dela, está ali e vai ter que participar do GC no dia, porque vai ter GC no dia. E ali o Senhor pode transformar aquele coração, irmãos. Ter um pequeno grupo em uma casa muda a cultura da família. Ter um pequeno grupo em casa pode inspirar filhos. Ter um pequeno grupo em casa, irmãos, pode influenciar os vizinhos. Ter um pequeno grupo em casa planta sementes eternas. Isso acontece através dos pequenos grupos. Que a nossa casa, irmãos, não seja somente conhecida pelos móveis. Que a nossa casa não seja somente conhecida pelo estilo. Mas que a nossa casa, ou o nosso ambiente familiar, seja também conhecido por aquele que ansiou pela presença de Deus. Que o nosso ambiente familiar seja conhecido por ter sido um lugar onde Deus passou e Ele ficou. Que o Senhor fez grandes coisas ali, em casa, irmãos. Irmãos, infelizmente tem muita gente que não quer voltar para casa. Tem muita gente que quer morar no serviço, quer morar no emprego. Muita gente que quer morar na igreja, porque chega em casa é briga, discussão. Mas que o Senhor venha transformar isso, amém, irmãos? Que o Senhor venha transformar isso pelo poder do Espírito Santo dEle. E quem sabe através de um pequeno grupo. Quem sabe através do GC. Lições sendo ministradas ali semanalmente. Palavras sendo lidas ali semanalmente. Orações sendo feitas ali semanalmente. Uma coisa que não era rotina começa a ser e passa a ser através do pequeno grupo, irmãos. E ali o Senhor opera. E ali o Senhor faz, irmãos. Que o Senhor nos ajude, amém, irmãos? Que o Senhor nos encoraje e nos desperte sobre essa importância. Como eu disse, na nossa igreja, são poucas pessoas, ou não, na verdade, muita gente da nossa igreja ainda não frequenta um pequeno grupo. Vem na igreja dia de domingo, mas não está no pequeno grupo. Nós temos hoje na nossa igreja 5 pequenos grupos. Segunda, terça tem 2, sexta e sábado, 5 pequenos grupos, porque terça tem 2, né? 5 pequenos grupos. O nosso desejo é preencher toda semana, a gente na quinta-feira, não temos mais. Nossa igreja é preencher toda semana de pequeno grupo. E ter mais de um GC ainda pequeno, em um dia, já pensou que bênção?
Porque as pessoas são discipuladas, as pessoas são amadas. Olha assim, o testemunho que nós tivemos aqui. As pessoas são encorajadas. E acima de tudo, irmãos, porque é o nosso objetivo. As pessoas conhecem mais a Deus. Irmãos, nós não conhecemos mais nada, não queremos mais nada do que isso. Que as pessoas cresçam no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos convicção que o GC é um instrumento nas mãos do Senhor para que isso aconteça. E nós temos oportunidade. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor continue nos despertando, que o Senhor continue falando ao nosso coração e que você seja instrumento do Senhor para olhar para o seu irmão do lado e falar assim, olha, vamos no GC, vamos na célula ali, que ali tem louvor, tem palavra, tem lanche, e ali tem mais importante, a presença do Senhor, porque é ela que nós ansiamos e é ela que nós clamamos em todas as reuniões que nós temos nos pequenos grupos. Amém, irmãos? Será que você pode ficar de pé